trabalhou com a gente, a Nora, por bastante tempo, ela foi nossa líder de vendas, né? E hoje ela vai dar o treinamento pra gente de abordagens de ligações, né? Então, como que a gente vai fazer naquela primeira ligação? A gente pedi para ela focar mais nas ligações quentes, porque é o que a gente tem trabalhado mais, né, ultimamente. Mas ela também vai falar, Poli, principalmente, que você tinha pedido, como a gente aborda as pessoas mais frias, né? Então, eu tenho certeza que vai ser um treinamento muito rico, porque ela tem muito conhecimento, muita coisa bacana para passar pra gente, tá bom? Legal, fechou. E obrigada. Obrigada, Nanão. Tô super feliz de estar aqui com vocês, saudades. Nossa, nem me fale, só não pode dar um abraço pessoalmente. Muito legal estar aqui. Algumas de vocês ainda não me conhecem, né? A gente ainda não teve o prazer, então vou me apresentar. Eu me chamo Noara Poser, acho que é a única no mundo com esse nome. Acho que não tem outra na vida, né? Faz merda, todo mundo sabe. Quem que é? A Noara, sei, lógico que eu sei. É uma bosta. É uma bosta. Mas faz parte. Eu tô no mercado fitness desde 2002. Na W12 eu fiquei não lembro até quando eu fiquei. Eu lembro que eu entrei em 2014 e quando eu saí eu não... 2018, mulher. 2018, quando eu entrei, você saiu. Obrigada. Viu? Você entra, eu saio. É assim. Entendeu? A pessoa entra, ó, eu já vazo. Foi muito legal. Eu vou te bater. Calma, Fecha não bate ninguém, Maria. Fecha o microfone, Helena. Foi mal. Foi muito legal esse tempo, a gente construiu muita coisa bacana, ficou muita saudade, né? E é muito gostoso estar aqui de volta. Minhas especialidades são atendimento, marketing e vendas. Hoje eu tenho uma consultoria nesses temas, também em outros segmentos, isso eu não sabia ainda, né, Marina? Também em outros segmentos, estou atuando já de uma maneira bem forte e também agora eu assumi as áreas de marketing e vendas da Fitness Digital, que é um software de automação de marketing e vendas, tá? Então ele é completamente fora, né, do que o Evo faz. A gente fala que o Evo trabalha da porta para dentro e esse outro, o da Fitness Digital, ele trabalha da porta para fora, com todos os fluxos de automações, enfim, tudo isso, tá? E aí eu queria fazer alguns combinados com vocês. Vocês sabem já usar o Zoom, então tem o bate-papo aqui, não tem? Vocês podem responder as minhas perguntas ou pelo bate-papo, ou aqui escrevendo, ou pode abrir o microfone e falar comigo, tá? O que vocês preferirem. Mas eu preciso que vocês respondam as perguntas, tá combinado? Sim? Deixa eu ver. Chat, nada. Microfone, nada também. Sim. Sim? Então oi, Andressa. Combinado. Agora sim, fica mais fácil. O que eu recomendo também, tá? Que vocês peguem um caderno e uma caneta, que é sempre bom anotar. Eu vou trazer muito conceito e estrutura de abordagem que faz diferença na hora de conseguir engajar as pessoas para aquilo que a gente quer que elas façam, tá? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês agora. Vocês me dão... Eu vou pegar uma caneta rapidão. Tá, pode ir lá pegar. Deixa eu abrir o chat aqui para eu vê-las. Bate-papo aqui. Então, bate-papo aqui já está do lado. Vocês podem falar comigo que eu consigo ver e também podem abrir o microfone, tá? E para começar, assim, o que eu penso? O time de vendas, ele não pode ser um time de vendas departamentalizado, no sentido de marketing é uma coisa, vendas é uma coisa, o time de SDR é uma coisa, onde cada um trabalha em uma área separada. Para mim, isso é uma das coisas mais importantes. Por quê? Porque quando a gente tem um time que entende o conceito de aquisição de novos clientes, que eu acho que esse é o nosso grande desafio, é a gente conseguir, de fato, trazer novos clientes, as coisas ficam muito mais fáceis. E aí eu vou usar o case da Andressa, que está aqui com a gente, que eu uso em todos os treinamentos, que é o seguinte: a partir do momento que entende o que é marketing e cria um funil de vendas muito bem segmentado, a chance de sucesso é muito maior. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou refrescar a ideia. A Andressa tinha uma meta agressiva e ela precisava fazer uma venda muito agressiva.
ela conheceu o Fábio Gurgel, ela traduziu o vídeo do Fábio Gurgel em uma sequência de e-mails e combinou uma demonstração com empresas focadas naquele segmento e que elas sabiam que gostavam do Fábio Gurgel. E no dia da demonstração, ela conseguiu converter mais pessoas do que a meta que ela tinha durante todo aquele mês. Em um único dia. Ou seja, quando a gente tem espero que você ainda esteja fazendo isso, tá? Senão você já sabe, né? Sim, aprendi com você. Tem que fazer. Que quando a gente tem um time, independente do setor que ele trabalhe, na área comercial, que entenda de marketing, que entenda de SDR, que entenda de engajamento, que entenda de fechamento e que entenda do próximo processo, do que está por vir, é quando a gente de fato consegue ter o sucesso na negociação. E isso é o que faz toda a diferença. Tem alguém pedindo? O Edu está entrando, Marina. Liberei, tá? Então, é isso que faz a diferença. E por isso, eu gosto muito de trazer esse quadrante aqui. Vocês já viram isso alguma vez na vida? Não. Já? Não. Não? Não. Legal. Eu Não. vou explicar para vocês o que é isso. Isso aqui é o conceito da jornada do cliente infinita. Por quê? Porque a gente tem um público segmentado que a gente pode trabalhar. Hoje, quem é esse público? Gestores de academias, de estúdios, de box e quem mais estiver ali envolvido, centro de treinamento, são essas as pessoas, tá? Mas, será que dessas pessoas, todas elas estão no momento de comprar aquilo que a gente tem para vender? Tudo depende do momento da compra da pessoa. E qual é o nosso papel? Lembra que eu falei que a gente tem que pensar desde a área de marketing até quando a pessoa já está com a gente para sempre? O nosso papel é mostrar para a pessoa que é muito mais importante ela tomar uma decisão agora do que ela deixar para tomar essa decisão depois. E o nosso papel é conseguir mostrar o quanto é importante ela fazer isso e o quanto ela vai perder se ela não fizer nada ou continuar do jeito que está. E para o time de SDR é uma merda. Por quê? Porque a pessoa, ela falou assim, ó, ela tá aqui nessa fase. Caramba, né? Eu acho que talvez eu tenha um problema. Talvez eu precise de alguma coisa que resolva o meu problema. Talvez eu esteja em um momento estagnado e eu preciso de alguém para olhar e falar assim, cara, você pode me ajudar? E uma coisa, gente, assim, principalmente desse nosso segmento de atuação mais forte, é que o que eles buscam não é um software. Eles não buscam um treinamento. Eles não buscam o que o software faz. Eles buscam alguém para ajudá-los. E é aí que a gente tem que fazer aquela conexão entre como eu, pessoa, posso te ajudar através da minha ferramenta. Vocês entendem isso? Muito além do que a ferramenta faz, é o que a gente pode mostrar para esse cara que é o nosso grande diferencial. E aí a gente atua nesse ponto aqui, na geração de valor. Porque para a gente lembrar do funil de vendas, aqui a pessoa ela descobriu que ela tem um problema. Caramba, a etapa de conscientização. A gente atua partindo dessa etapa aqui, de geração de valor para a educação. Porque a gente também precisa educar o cara para ele entender tudo aquilo que a gente pode ajudá-lo. Ó que louco! A gente precisa mostrar para ele que escolher a nossa solução, que está mais relacionado com o time de fechamento, mas que tem muito da nossa atuação também, que essa é a melhor escolha. E ele tem que entender que quando ele vai para uma demonstração... Vocês tomam bolo na demonstração? Toma? Sabe por quê? Toma. Muito. Sabe por que vocês tomam bolo? Porque eles estão nem aí para vocês. Exatamente, porque não.
Ele não se prendeu, né, naquilo que a gente realmente vai poder ajudar ele. Ele não entendeu qual que é a diferença que a gente vai poder fazer na vida dele ainda. Exatamente. Então, para ele... E tem uma outra coisa também, Marina. Disponibilidade. A gente é muito disponível o tempo todo. Eles sabem que basta uma mensagem e a gente vai sair correndo igual maluco para... eu preciso bater meta, não sei o quê. E aí a gente faz uma construção baseada no tempo dele e não no nosso tempo. Eu já vou falar mais sobre isso. Mas é só para a gente ir entendendo esses papéis. Para quê? Porque quando cai aqui na etapa de demonstração do vendedor, esse cara... ele já está convencido. O que ele precisa? Ele só precisa de alguém que viabilize a compra dele. Na verdade, esse papel aqui da pessoa que educa, que gera valor, que entende se o cara é potencial e se ele está no momento, é quem vai garantir essa venda aqui no final. Só que se você não consegue comprometer o cara para participar da demonstração, a gente se lasca e fica à mercê do que ele tem para dizer pra gente. E é uma merda, mas a gente vai dar um jeito nisso aí, tá? Aí, o que acontece? O cara vem, ele pesa os prós e os contras e ele faz a compra. E aí, o que a gente faz? Esquece dele. Esquece, não é? A gente faz assim, falou, valeu, ó, time aí, ó. Faz o onboarding do cara, dá seus pulos, minha parte eu já fiz, eu não quero nem saber. E aí, sabe qual é o grande problema da gente fazer isso? Ele deixa de olhar para a gente como especialista e olha para a gente como uma pessoa que fez uma venda. E aí, o dia que você estiver lá com a meta apertada, tô ferrada, não sei o quê, tô tomando bolo, você não tem ninguém para ligar e fazer assim. Ô Marina, caraca, você tem algum gestor para me indicar? Esse mês está faltando 4 pessoas para eu bater minha meta. Não é possível que você não tenha 4 pessoas. Lógico que eu tenho, Noara. Peraí, eu vou até falar com o gestor e vou te passar a pessoa. Se a gente não criou a conexão e a confiança, é impossível trabalhar com esse canal de aquisição. Aí, mais uma vez, a gente fica dependendo do marketing gerar lead frio para a gente ligar, não é isso? Bola de cristal, né, gente? É muito estranho, só acontece aí, viu? Nunca vi acontecer em nenhum outro lugar. Gente, isso é o problema mais comum. E aí, o que a gente tem que entender? Depois de tudo isso que eu falei, qual que é o nosso papel como SDR? Aqui tem uma frase, eu não lembro quem foi que falou, mas é uma frase muito legal. O nosso papel é entender que é uma pessoa que está do outro lado e que a gente não está incomodando. Na verdade, a gente quer ajudar essa pessoa. Você está procurando essa pessoa para ela ser ajudada. Então, a gente tem que pensar que a gente vai resolver um problema e não ficar com medo de ser incomodado e de incomodar a pessoa. Só que qual que é o grande problema? A gente toma tantos nãos a cada ligação que parece que a gente está incomodando a pessoa. Aí a gente começa a falar assim, pô, ligação não funciona. Pô, mas eu mando WhatsApp e a pessoa não me responde. Poxa, mas eu mando e-mail e a pessoa não fala comigo. Sabe por quê? Porque você tem a percepção que você está atrapalhando e você não gerou valor de fato. Gente, eu não lembro a última vez na minha vida que eu tomei bolo de algum gestor. Eu não lembro quando isso aconteceu. Por quê? Porque eu faço um engajamento tão forte com ele, a ponto de, cara, você sabe quanto vale a minha hora? Eu estou separando 30 minutos do meu dia para você. Se você não puder participar, eu preciso que você me avise. Porque eu preciso atender mais um monte de gente que está na minha fila e na minha semana, possivelmente, eu deixo algumas pessoas de fora. Posso contar com você? Gente, é matador. Por quê? Porque eu coloco o meu limite de tempo. Eu coloco o comportamento de vendedor. Eu me coloco como especialista e eu coloco de forma que a pessoa tenha certeza absoluta que o meu tempo é precioso. Cara, eu não tô te incomodando. Você acessou tal e tal material. Você disse aqui na qualificação que você está precisando mudar a sua realidade.
Eu, como especialista, vou te ajudar e você ainda dá bolo? Não tô entendendo. É você que precisa de mim, não eu que preciso de você. E aí, turma, uma das piores coisas que aconteceu comigo, aqui na Fitness Digital mesmo, a gente queria contratar uma ferramenta de contato com o cliente, tipo o Zendesk. Aí a gente foi ver, fui falar, primeiro falei com a SDR. Ele falou assim, ó, eu preciso de 20 minutos para eu entender qual é o seu problema. Nessa primeira ligação, ele só me ouviu, ele não falou nada, ele só perguntava, olha, mas você tem isso, você tem aquilo, como que é a sua situação atual? Me explica o que você acha que você vai conquistar através da ferramenta, como você se vê daqui a um tempo usando a ferramenta. Eu fiz tudo isso. Aí ele fez assim, legal, agora eu vou analisar o seu caso, eu vou estudar tudo isso que você me disse e em seguida eu retorno para você, tá? Até amanhã às 10 horas. Falei, beleza, claro. Nossa, que cara profissional, né? Falei, beleza. No dia seguinte, sabe o que ele me falou? Cara, eu fiquei passada. Ele fez assim, olha, Noara, eu entendi sua dor, eu tenho muitas formas de te ajudar. Uma delas é te mandando esse material aqui que a gente produziu para você entender mais a respeito daquilo que a gente vai fazer. Mas eu preciso dizer que nesse momento você ainda não tem maturidade suficiente na empresa para usar a minha ferramenta. E se eu vender para você agora, você vai cancelar em pouco tempo, porque você não vai conseguir extrair o máximo que ela pode te dar. Meu, eu fiquei uma passada num nível. Eu falei, que filho da puta, meu. Fiquei louca com o cara. E posso falar o que ele fez? Ele me deixou com mais vontade do que nunca de ver a porra da ferramenta. Eu falei, não é possível que você tá falando isso pra mim, cara. E só que olha que inteligente. Toda semana eu recebo um e-mail desse cara falando sobre etapas de atendimento do cliente, sugestão de atendimento do cliente, como abordar o cliente. Ele continua se relacionando comigo. Por quê? Porque ele já sabe que daqui 6 meses a empresa vai ter maturidade suficiente para ele vender. E aí, olha o que ele deve pensar. Se a cada mês eu tiver uma qualificação de todas essas pessoas que não compraram comigo, daqui 6 meses, ao invés de eu ter 5 potenciais clientes para ligar, eu vou ter 50 dessas pessoas que eu fui cultivando ao decorrer, ao longo da vida e da maturidade da empresa. Gente, ó que louco! Eu não estou falando que a gente precisa deixar cliente de lado ou não aceitar alguns clientes, não é isso. Mas o que a gente precisa? Conhecer o cliente e ter uma abordagem centrada na necessidade dele. Adianta vender e depois o cara não comprar? Adianta marcar gente fria para o vendedor fechar a venda? Porra, não adianta! Só que se essa pessoa continuar com você e ter aquela conexão, daqui a 6 meses é a pessoa que vai te falar assim, cara, faz 6 meses que você tá na minha vida, agora chegou a hora de fechar. Só que isso não é uma vez, isso é todos os dias da nossa vida. Louco esse exemplo, né? Eu tô puta com ele ainda. O dia que ele me ligar para fechar, eu vou avisar vocês. E aí, a gente entra nos tipos de ligação, tá? Aqui eu vou trazer umas técnicas para vocês de como fazer essas abordagens de ligação através de estrutura. Vocês já conhecem o spin selling, né? Já? Sim. Ótimo. Eu não vou falar sobre o spin selling. Eu vou trazer outro formato de abordagem de início e de condução de reunião, tá? Que para mim tem dado resultados assim absurdos. Seguindo essa técnica, para vocês terem uma ideia, na IRSA do ano passado, a gente teve 98% de conversão de vendas. 98%. Uma pessoa levantou e saiu. Louco, né? Pois é, então acreditem que funciona, tá? Apesar da IRSA ter sido presencial, essas técnicas funcionam quando a gente fala por telefone também ou qualquer modelo de abordagem. Então a gente tem alguns tipos de ligação. As ligações frias,
que são um inferno de fazer, né? A gente odeia fazer, eu sei. Tem a ligação de diagnóstico e descoberta, que é entender se o cara é potencial e descobrir o problema que ele tem de fato. E aqui eu vou ressaltar uma coisa, gente, assim, encontrem o impacto dessas ligações. Todo mundo tem um gatilho que faz ele comprar ou não. Lembrem disso. A pessoa vai falar o quê? Preciso ter mais alunos, preciso renovar mais, eu preciso ter mais controle, preciso cuidar do financeiro, preciso ter controle de catraca, aquelas coisas de sempre, não é? Mas tem sempre uma coisa que vai fazer esse cara fechar. Uma. E pode ser qualquer coisa. Pode ser o fato de você falar assim, se você precisar de qualquer coisa, você tem meu WhatsApp e você pode me chamar a hora que você quiser. Eu já fechei um monte de vendas assim, a Marina e a Andressa também. Da mesma forma, eu estou dando exemplo delas, porque eu trabalhei diretamente com elas, tá, gente? Por isso eu sei o que aconteceu ou não, tá? E tem pessoas que se você falar assim, olha, aqui você vai ter um treinamento completo para o teu time e eles não vão ficar desamparados. É o que vai fazer a pessoa fechar. Mas uma coisa eu garanto, o que não vai fazer a pessoa fechar, o sistema pelo sistema. Isso é o que a pessoa... É o único gatilho que não é aquele que a pessoa vai fechar. 100% de concordância. Edu, que tá falando? Sim, Oi, prazer. tudo bem? Tudo bem, você? Joia. A gente não se conhece, né? Não, ainda não. Prazer. Precisamos nos Bem-vinda. conhecer em breve. Vamos. Eu concordo 1000% com o que você acabou de falar. 1000%. E aí, Edu, eu faço a pergunta. Por que que a gente continua vendendo o sistema? Não, a gente não continua. A gente continua trazendo a feature do sistema para resolver o problema do cara. Principalmente no SDR, quando a gente coloca o sistema como algo que vai ser a via para ele conseguir algo maior, é onde a gente consegue fazer essa mudança de pensamento. Eu acredito que quanto mais a gente se aproxima desse cara e mostra para ele que é possível sim ter sucesso no negócio dele, independente de sistema, independente de qualquer coisa, é onde ele olha e fala, caramba, é verdade. A gente consegue mexer com os impactos emocionais do cara, que eu também vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, tá? O importante, gente, de tudo isso é descobrir qual é o impacto. Qual é o impacto? Qual que é o gatilho que vai fazer com que esse cara olhe pra gente e fale assim, caramba, eu não consigo mais viver sem você. Você foi tão legal, você foi tão bacana, que assim, como que eu vou viver sem você? Não dá mais pra gente fazer isso. E na ligação fria e na ligação de diagnóstico e descoberta, gente, vocês conhecem copywriting? Carol conhece? Quem mais conhece? Deixa eu ver. Quem mais? Não? Não? Conhece? Helena conhece? Não? Legal. Copywriting. O que que é, gente? É uma técnica de escrita, tá? De escrita, para fazer com que a pessoa ela migre para o próximo passo. E existe uma técnica que se chama AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Atenção, interesse, desejo e ação. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer é trazer essa técnica de escrita para nossa conversa, seja por telefone, seja pessoalmente. Atenção, como que a gente pode chamar a atenção de uma pessoa? Eu sei como chamar a atenção da Marina. Eu vou mandar uma mensagem para ela assim, amiga, preciso te contar uma coisa, e sumo, e bloqueio ela. Gente, pronto, ela vai ficar louca atrás de mim, não é? Não, vou aparecer na porta da sua casa. Me conta, o que aconteceu?
Mas existem outras formas da gente chamar a atenção das pessoas, tá? Gente, entendam que aqui não é processo que eu estou falando. Estou falando de conceito e aí vocês olham para o processo e entendem se dá para adaptar isso para o processo que vocês fazem, beleza? Por exemplo, atenção. Você vai olhar lá um gestor que você precisa ligar. O cara mora em alguma cidade e aí você vai ligar para ele, você vai mandar um WhatsApp para ele e vai falar assim: oi, tudo bem? Me diz uma coisa, você mora em tal lugar? Me diz uma coisa, a sua academia se chama tal? Adriana Mendonça. Conhecem? Sim. Sim? Liberando. Sim. Adriana, closer, pode entrar. Show, liderando. Ou seja, você precisa chamar a atenção do cara, talvez não com uma abordagem convencional. Quando você manda assim, oi, tudo bem? Você é o cara do Rio de Janeiro da Academia Super Fitness? Sou sim, por quê? Ah, eu estava dando uma olhada aqui na sua academia, tem até alguns clientes que comentaram a seu respeito, e eu estava fazendo um treinamento aqui com o meu time e lembrei de você. Me conta uma coisa, como é que estão as suas vendas aí nesse período de pandemia? Eles amam falar, tá uma merda, porque fechou, porque não sei o quê. Ou seja, você mostrou o interesse no negócio dele e ele já se interessou por você ter dado abertura para ele não querer vender nada. E aí você continua a conversa. Caraca, cara, olha que interessante. Ontem mesmo eu estava falando com o Moisés, que tem uma academia aí do teu lado. Gente, existindo Moisés ou não existindo Moisés, vocês precisam conectar com a experiência que vocês vivem no dia a dia, tá? É isso, eu estou dando um exemplo, não é para inventar o Moisés, é para vocês entenderem a experiência e terem isso muito claro, tá? Pelo amor de Deus. Amanhã um monte de gente vai te ligar para falar, o Moisés aqui me falou, calma. Então, falar, olha só, o Moisés aqui, o nosso cliente, ele falou que conseguiu, através dessa experiência e dessa ação, uma forma de trazer mais clientes. Olha que interessante, bacana, né? Você quer que eu te explique como que o Moisés conseguiu fazer isso? A gente pode marcar um call de 20 minutos. Eu te conto do Moisés e aí eu já aproveito e te mostro a ferramenta que ele usa que vai fazer a diferença para você. Vocês entenderam? Muda completamente, né? Chama muito a atenção da pessoa. A pessoa ela se prende para querer saber realmente o que é que esse cara tá fazendo, né? Tipo, que chamou a atenção dela para ela poder falar para mim que eu vou ter mais resultados, sem dúvida. Exatamente. E a questão é sempre assim, ó. Como eu faço para chamar a atenção? Como eu faço para despertar o interesse? Como eu faço para ele ter desejo daquilo que eu tô falando? E como eu faço para ele tomar uma atitude? Essa é uma construção básica de escrita de e-mail que a gente também pode adaptar para o nosso dia a dia. Seja na conversa fria, que é aquela, oi, aí, tudo bom? Que a gente tem até um certo medo. Seja naquela conversa mais consultiva, de diagnóstico e de despertar esse desejo. E aqui é o momento, gente, de se colocar como especialista. Uma das coisas que eu vejo muito com SDR é de se colocar como menos especialista do que de fato é, ou menos especialista que o vendedor. Mas não é esse o caso. Em que você é especialista para que ele olhe para você e fale assim, caramba, meu, eu deixei a Carol esperando. Puta merda, não acredito que eu fiz isso. Caramba, a Carol é mó legal comigo, cara. Ela super, sabe, experiente, tem agenda apertada. Não é? Pô, e isso vai acontecer, lembra, se a gente fizer o impacto do jeito que precisa ser feito. E como a gente acha o impacto na vida dele? Usando a AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Gente, eu repito isso várias vezes porque eu sei que em algum momento vocês vão perguntar o que é o desejo mesmo? O que é o D mesmo? Eu sei que acontece, tá? Não tem problema. Mas eu reforço para vocês entenderem que isso é uma estrutura de conversa, tá? Eu já até anotei. Anota, Poliana, porque ó, depois a vida fica super mais fácil. A vida fica mais fácil depois disso. Você não tem ideia como fica mais fácil. Adorei, adorei. Vocês vão aplicar e vão me contar o resultado, tá?
Bom, continuando. Olha só. Existe uma etapa antes da demonstração, porque eu gosto de chamar de demonstração esse nosso trabalho de SDR. Porque é uma demonstração não do sistema, mas é uma demonstração de tudo aquilo que a gente pode mostrar para o cara que a gente vai ajudar na vida dele. E aí a gente não vende o sistema, a gente vende a transformação. E qual que é a preparação antes? E a pesquisa? Vocês olharam quem é esse cara? Vocês olharam onde fica a academia? Vocês olharam o número de alunos? Vocês olharam o ticket médio? Vocês olharam qual foi o material de marketing que esse cara converteu? Vocês leram o material de marketing que esse cara converteu? Vocês entenderam quantas vezes ele se relacionou com o nosso marketing, com os nossos materiais até chegar até a gente? Tudo isso eu estou falando de impacto racional. Tudo isso, fatos e dados. Tudo isso tem a ver com coisas que ele disse para a gente sem dizer, sem precisar conversar. Qual o nosso papel? Descobrir o impacto emocional. Gente, o fato dele ter ou não ter aluno, cara, isso aí é impacto racional, financeiro, acabou. Agora, como ele se sente agora que ele perdeu esse tanto de aluno? Impotente, irresponsável, uma pessoa que não conseguiu se preparar para o que estava por vir, um cara que, poxa, eu tentei de tudo, mas eu fico aqui perdido, não tem ninguém para me ajudar. O impacto emocional é o que vai fazer com que todo o racional acabe ficando lá atrás. Putz, perdi R$10. Perdeu R$10. Agora, como você se sentiu quando você perdeu R$10? O que vai acontecer agora que você perdeu esses R$10? E aí é onde a gente acha aquele impacto que vai fazer o cara converter. A gente vai falar mais disso, tá? Beleza. A gente pesquisou a vida do cara. A gente tem toda uma preparação antes dessa demonstração, seja a ligação fria, seja a ligação já combinada de diagnóstico, tá? Não tem problema. O que você combina com esse cara antes da demonstração? Você escreveu todo o pitch que você vai fazer, seja de ligação fria, seja de ligação convencional? E escrever o pitch, gente, não é aquele pitch que a gente já tem ele, sabe? Primeiro você fala seu nome, agradece, É escrever ele assim, como eu uso atenção, interesse, desejo e ação, dependendo do que o cara me dizer. Ó que louco que é, entendem? A gente tem sempre aquele pitch já pré-definido, que é igual para todo mundo. Agora, como dar o seu toque é o que vai garantir que ele avance nos próximos passos, te enxergue como especialista e pare de dar bolo, pelo amor de Deus. Né? Depois, qual o fluxo de confirmações e lembretes antes da demonstração? Quantas vezes a gente entrou em contato com ele antes do horário combinado da ligação? 1, 2? Por e-mail? Por WhatsApp? Pelas redes sociais? Marcou ele em algum post legal no Instagram? Falou assim, não esquece que amanhã a gente tem um encontro, hein? Convidou o sócio para participar também? Descobriu se esse é o principal decisor daquele momento? Ou se ele é só uma pessoa que vai fazer a conexão com o decisor? Fez todas as perguntas? Qualificou o cara? Entendeu? Gente, tudo isso tem a ver com essa preparação da demonstração e dessa ligação. E outra coisa, gente, essa lista de depoimentos aqui, vocês, assim, tem um poder, mas tem um poder absurdo. É você olhar para o cara e entender. E não é só a dor, sabe? Às vezes a gente fala, precisa ter a prova social. Mas, às vezes, a gente conecta a prova social com um gestor que fala assim, eu perdi aluno. Aí você fala, tem um depoimento aqui de um cara que perdeu aluno e aí você manda para o cara. E, às vezes, não é isso. Lembra a conexão emocional? Lembra do DISC? Vocês já conhecem DISC, né? Sim. Sim. Boa! Será que tem alguém ali que tem o DISC parecido com aquele cara que eu tô conversando?
Será que tem alguém da região desse cara que eu estou conversando? A lista de depoimento, ela está desenhada? Vocês têm aqueles clientes ali que se você falar, cara, você consegue me mandar aqui um vídeo rápido ou escrever para mim qual foi a transformação que nós fizemos na sua vida? Isso tudo a gente tem que ter de uma forma fácil, leve, gostosa para engajar. Vocês estão entendendo que não é só qualificar o cara e falar, falou, valeu? Não, é você criar de verdade um relacionamento com esse cara. E você transformar isso em algo absolutamente profissional. E roteiro, gente, assim, o roteiro, para mim, ele não é estático. Ele não é uma coisa que acontece uma vez na nossa vida e acabou. A gente tem que seguir aquilo para sempre. Para mim, o roteiro, ele muda a cada semana, a cada mês. De novo, a base, a estrutura, ela continua a mesma. O que muda? O meu formato de abordagem. Se eu tiver uma única abordagem, eu terei um único resultado. Se eu conseguir várias abordagens, eu terei vários resultados diferentes, de acordo com o cliente. E isso é um processo centrado no cliente, não no vendedor. E é muito difícil virar essa chave, assim, toda vez, e não importa quantas vezes a gente faça, não importa. Sempre vai cair naquilo, mas isso aqui já está pronto, eu vou seguir isso aqui mesmo. Mas acreditem que sempre dá para melhorar, independente do que a gente faz, tá? Aqui, gente, tem uma outra técnica que eu gosto muito. E é uma técnica, assim, que é game change, sabe? Ela muda a forma como as pessoas enxergam a gente. É o método ACE. A-C-I-E. Espera que eu vou anotar isso aí, mulher. Anota, pode anotar. É o método ACE. Agradeço, checo o tempo e estabeleço o objetivo. Agradeço, checo o tempo e estabeleço o objetivo. Agradeço. Eu gosto de dizer a palavra agradeço. Tá? Por quê? Porque poucas pessoas dizem agradeço. Por exemplo, agradeço a presença de vocês aqui hoje. O mais comum é obrigada pela presença, obrigada por estarem aqui, não é? Você já transforma isso em método e também te ajuda a lembrar do passo a passo. Então, agradeço você aqui hoje, ter atendido, estar aqui comigo, ter agendado e comparecido, pelo amor de Nossa Senhora. Você checa o tempo. Checar o tempo é importante, gente. Por quê? Porque se a pessoa combinou uma ligação com você amanhã, 14h, pode ser que o tempo dela, que ia demorar meia hora essa ligação, ela já está com pressa, já aconteceu um monte de coisa. Checar o tempo é dizer assim, pessoal, ó, esse nosso papo de hoje, ele tem a duração de 60 minutos, tá? A gente ainda tem esse tempo para conversar ou teve algum ajuste? Por quê? Porque precisa encaixar tudo aquilo, todo aquele roteiro dentro do tempo que o cara se dispôs. E não tem nada pior no mundo do que você falar com a pessoa e ela tá com pressa, não é? Isso a gente não faz, é verdade. Eu só tenho... Fala assim, ó, a pessoa pode dizer, eu tenho 15 minutos. O que a gente pode dizer? Não tem problema nenhum. 15 minutos é suficiente para eu te fazer as perguntas, entender o teu problema e sugerir a solução como especialista, tudo bem? Ou, olha só, 15 minutos é muito pouco para eu conseguir te passar tudo aquilo que eu preciso e entender o que você precisa. Vamos marcar uma consultoria para amanhã com duração de 25, 30? A pessoa já se prepara e a gente quebra a ansiedade. Aquela assim, tá bom, quando que a Carol vai parar de falar? Pelo amor de Nossa Senhora. A pessoa não para de falar. Vai durar 20 minutos, beleza. Então você já prepara a pessoa para aquele tempo, para ela te dar atenção total, sacou? Viabiliza a atenção. E Tenho medo, mulher. Tenho medo de dizer isso. Por que você tem medo? Porque normalmente eles são muito apressados, né? E às vezes quando eu digo assim, olha, a gente vai bater um papo, aí dura quanto? Já fala pra mim o tempo. Dura quanto tempo, mais ou menos? Eu falo, em torno de 20 a 30 minutos. Mas depende muito do que você vai... As suas dúvidas, que você vai achar legal. Mas aí ele já fala, porque eu tô com pressa.
Se você perguntar para ele, então quanto tempo você tem para cuidar do teu negócio? Eu não faço esse tipo de pergunta. Porque aí ele vai te dizer, tenho 10 minutos. Entende? Você pode dizer. Porque são palavras que você quebra as pernas dele, né? Porque, por exemplo, você só tem 10 minutos para falar sobre o problema de dentro do seu negócio, que é aquilo que traz a sua renda para você, no caso, né? Que é o que você fala, que tá desesperado para poder arrumar, mas agora você só tem 10 minutos para falar dele. E tem Tipo, outro você gatilho. Tá querendo jogar isso, a culpa para ele, na verdade, né? E tem outro gatilho que é poderoso, gente. Qual é? Assim, ó. Agora você tá me dando 10 minutos. Eu tenho certeza que depois desses 10 minutos você vai querer que eu te dê 1 hora, aí você vai ver se eu vou arrumar um horário na minha agenda, viu? Boa. Boa. Então, mas Eu esse... adoro fazer essas chantagens. Mas, de novo, lembra que tudo tem a ver com o teu estilo, a forma como você conduz e a maneira como você se coloca, que isso pode ser... E o encantamento, né? Isso é meio perigoso, né? E também o perfil... Você precisa ter cliente, encantado, né? ele, né? Tem que ter uma... Se encantou de alguma forma. Dessa maneira, se você Abertura falar dessa legal, maneira né? com uma pessoa que é calculista, por exemplo... Exatamente. Babou. Só que, lembra que eu falei que a gente tem que entender de marketing, a gente precisa entender como faz esse início? Por quê? Porque a gente é especialista, cara. E especialista custa caro. Eu tô resolvendo um problema teu. Não tô te fazendo um favor. Não tô desesperada para te ligar. Então, meu tempo, ele é tão precioso quanto o seu. Isso é o que a gente tem que traduzir em palavras, cada um ao seu modo, obviamente. Esses são gatilhos que eu estou sugerindo, mas é claro que no dia a dia vocês vão entender quais funcionam mais ou menos e para o perfil também. Depende muito, tá? Então, esse do gatilho, quando você me pediu 1 hora, eu não vou ter, hein? Gente, é engraçadíssimo, mas geralmente você já teve uma conversa, você já engajou, você já conectou, tá? Mas é isso. E por fim, gente, essa técnica é estabeleça o objetivo. A gente deixar claro para essa pessoa qual que é o objetivo dessa ligação? Ele entende quais são os próximos passos? A gente explica no começo o que vai acontecer nessa ligação? É isso que precisa ser dito. E se puder, já fazer a agenda ao contrário. Vocês sabem como fazer a agenda ao contrário? A gente vai descobrir o impacto desse cara e a gente vai descobrir o evento crítico. Por exemplo, em quanto tempo você consegue se manter com as portas fechadas? Durante quanto tempo você consegue se manter com as portas fechadas? 3 meses. Qual que é o evento crítico do cara? 3 meses. Então, legal. 3 meses é o que... você tá ferrado, você vai morrer daqui 3 meses. Então, a gente precisa criar um plano de ação. Qual que é? Dia 25, dia 30 de setembro. Outubro? Julho, agosto, outubro. 30 de outubro é o seu evento crítico. Tá. Nesse dia 30 de outubro, você já precisa estar com o sistema rodando 100%. Você já precisa fazer parte da comunidade. Para isso acontecer, você precisa assinar o contrato com a gente no dia tal, para fazer toda a parte de onboarding, entender como funciona. Você precisa passar com o meu especialista, onde ele vai abordar exatamente esse tema com você no dia tal, e a gente precisa marcar isso para amanhã, porque o seu evento crítico não pode esperar. Os 3 meses não vai diminuir, não vai aumentar nem nada. Então, quando a gente faz essa conta com ele ao contrário, é onde ele fala, caramba, eu preciso tomar uma decisão rápida mesmo, senão eu tô ferrado. Sacaram? A gente cria a jornada e a história com ele desses 3 meses para trás. Você vai, tipo, despertando o cara, né? Porque fica meio que esse negócio, principalmente com esse negócio da pandemia, você percebe que eles ficam meio que empurrando com a barriga, esperando o próximo passo, o que vai acontecer, para daí, então, eles tentarem tomar uma decisão. Tipo aquele perfil, né? Só faz alguma coisa depois que você já tá morrendo. Tipo, eu só vou arrumar, meu carro tá caindo aos pedaços, mas eu só vou arrumar ele, era que ele cair, ficar igual tipo, só o volante e eu lá na rua.
É tipo isso, né? Então você começa a mostrar para ele que ele precisa tomar uma decisão antes que tudo isso aconteça. Exato. E aí você também pode jogar para ele o fato de, se o aluno dele esperar ficar doente para procurar uma academia, ele está ferrado. E aí você pode usar isso também. Você não gostaria que os seus alunos viessem se cuidar antes de ficar doente, antes de ter problema na coluna? Funciona a mesma coisa na gestão. Se você esperar ficar mal das pernas ou ter algum evento crítico, triste, para tomar uma decisão, você também vai ter problemas. Quando você conecta com a realidade dele também, faz toda a diferença, tá? Vamos lá, gente. Aqui é uma outra sigla. Tô cheia da sigla hoje, né? Toda trabalhando assim. Mas são métodos que, quando a gente anota e vai seguindo passo a passo, facilita a nossa conversa e a nossa comunicação, tá? Ó, talker, tom de voz, pergunte, ouça, anote, enfatize e repita. Tom de voz. Se você mantiver durante toda a ligação esse tom de voz, sabe o que vai acontecer com a pessoa que está lá do outro lado da linha? Ela vai parar de te ouvir em alguns minutos, em alguns instantes. Então é preciso... Vai dormir. Você... Entendeu? É isso. Ou seja, é preciso modular o tom de voz para os momentos importantes da conversa. A gente precisa entender qual é o momento pá, de usar a voz, de crescer, de parar e de ficar em silêncio. Eu concordo. Às vezes às vezes eu vejo muito um monotom nas conversas, né? Então, legal, porque estou aqui com o meu sistema, ele é muito bom. Ou o cara que dá o treinamento assim, nossa, é muito bom, e você tem que... Ele fica o tempo todo nisso. Cara, é muito, muito, muito cansativo. Eu trabalhei muito tempo com o Almeres, não sei quem conhece o Almeres. Conheço. O Almeres, ele é incrível nisso. Ele é muito bom dando treinamento, falando, mas ele começa os treinamentos em voz baixa. Gente, hoje tá todo mundo assim, né? O que esse cara tá falando, né? Para prender a atenção. Aí, de repente, então, ele vai trabalhando muito com tom de voz, isso é ótimo. E é mesmo, para chamar a atenção e para a pessoa parar o que ela está fazendo e falar com você. Porque é exatamente isso. A pessoa que está o tempo todo muito, você fica ansioso pra caramba. Você fala, meu Deus, pelo amor de Deus. Eu fico nervosa, mulher. Pois é. Só, Jesus Cristo, vou infartar. Olha, eu vou dar um exemplo nosso, tá? De Noara ainda trabalhando com a gente. Quando a gente tinha as apresentações, né, de mês lá no auditório, aí quando a Noara apresentava, todo mundo ficava prestando atenção. Gente, era que o Dilson levantava para falar, todo mundo falava, meu Deus. Porque ele começa a falar, ele não para, dele, né? Não muda. E ficava Mari, e a teoria do TG? Lendo sábado o dia inteiro para aprender a usar o TG com o Dilson. Lembra disso, Noara? Olha... Lembro. Mas isso é a modulação através de gatilho, gente. É isso, é a gente conseguir usar gatilho. Ó, é muito importante modular a voz. Da mesma forma que é muito importante modular o conteúdo para quem você vai conversar. Olha que louco que é. É verdade. Não é? Não é só a voz, é o conteúdo também que faz diferença. A outra coisa, pergunta. Gente, mas vamos combinar uma coisa? Só pergunta o que você vai usar depois. Boa. Pelo amor de Nossa Senhora. As pessoas fazem 1 milhão de perguntas e depois não usa para nada aquilo. Me manda um Google Form para eu responder e só me pergunta o que é útil de fato. Sabe? Exatamente. É umas perguntas assim que você fala... Tipo, e aí? Não é? Não faz sentido. Depois, ouça, obviamente, né, que é a escutativa. Vocês já devem estar careca de saber sobre a escutativa, né? Ouvir de verdade o que o cara está falando. Onde está o truque, gente? Anotar o que o cara falou e enfatizar os principais pontos. Lembra que eu comentei? Qual é o ponto de impacto do cara? Depois de tudo que ele te falou, você entendeu o evento crítico dele, você entendeu qual que é o impacto, o que pega.
E o cara falou. Aí, nessa hora, você enfatiza. Caramba! Então, quer dizer que se você não conseguir mais alunos, em 3 meses você vai fechar as portas? Silêncio. Gente, o silêncio. Eles ficam até tristes. É fundamental. Tá. E aí, você faz igual o Demo Demorou. Vocês conhecem o Demo Demorou? Andressa, você conhece sim, eu já te mostrei. Depois eu mando para vocês o Demo Demorou. Vocês falam assim, calma, eu vou resolver essa parada. Lembrei. É isso. Calma, cara, eu vou resolver essa parada. Mas vamos lá, então, para ver se eu entendi. Você vai pegar exatamente o que o cara te falou, o que o gestor comentou, o que ele contou. Você vai levantar os impactos emocionais, você vai levantar os impactos racionais, da mesma forma que ele te contou, e você vai falar assim. Bom, então vamos fazer um resumo dessa nossa história para entender se eu conseguir levantar os seus pontos principais. Você me disse que 3 meses é o seu evento crítico. E você se sente muito triste, abandonado, sozinho e abalado por conta disso. E isso vai fazer com que você perca dinheiro. E perdendo dinheiro, você não vai conseguir ter o seu novo negócio ou conquistar o teu sonho de abrir mais unidades, não é isso? Tem mais alguma coisa? Alguma coisa ficou de fora dessa nossa conversa? Aí o que ele vai te responder? Não, era exatamente isso. Ou, tem mais isso. E quando ele fala assim, tem mais isso, é aí que está o impacto dele. É assim que a gente descobre. É onde ele vai te trazer, ele vai resumir tudo que ele te falou em uma frase. Essa é a frase que pode fazer a diferença na vida dele, tá? E para a gente já concluir, técnica muito parecida com o spin selling, mas geralmente é isso aqui que resolve os nossos problemas. Pergunta 1, situação. Como você está? Me conte sobre o seu negócio. Quais são os impactos? Quais são os eventos críticos? Isso aqui tudo você vai levantando. Pergunta 2. Legal, como você se imagina? Caraca, mas é isso aqui que dói? Deixa eu ver se eu entendi. É isso, isso, isso? Ou seja, se você não fizer nada, o seu impacto vai ser dessa forma que você me disse. E aí, a gente precisa tomar uma decisão agora. E eu tô aqui para te ajudar. Beleza? E é assim que a gente consegue fazer com que a cadência das ligações deixe de ser uma ligação exclusivamente de cumprir meta, cumprir a minha tarefa como vendedor, cumprir aquilo que eu tenho que fazer para conversas centradas no cliente através de gatilhos específicos para a gente conseguir engajá-lo a dar o próximo passo, que foi o que eu falei sobre a técnica de copyright. Fez sentido? Fez? Não fez? Ninguém fala comigo? Sim. Bom. Sim, fez muito bom. Muito bom. Legal. Turma, perguntas. Marina, eu sou muito, muito, muito pontual, cara. Eu sei. Eu sei. Uma coisa que ela sempre falou pra gente, eu uso isso aqui na minha casa com o Caio, porque se tem uma pessoa que não respeita o tempo das pessoas, esse é o Caio. Ele acha que todo mundo pode ter uns 2 ou 3 minutinhos a mais pra ficar te esperando, entendeu? E a Enora ela sempre falou pra gente que isso não existe. Que o tempo que a gente tem na vida é o que a gente tem mais de precioso. Então, a gente não pode desrespeitar o tempo das pessoas. E a mesma coisa com o cliente. Exato. A gente não pode atrasar, a gente tem que mostrar para ele, inclusive, o tempo da gente, né? Que é o que ela falou desde o início. Ele precisa respeitar o nosso tempo também. Se a gente marcou uma reunião com eles ao meio-dia, eles precisam entender que é ao meio-dia, porque a gente não tem agenda livre para eles a hora que eles quiserem, né? Então, isso
Não, eu só tenho a te agradecer. Sabia que ia ser muito bom e foi maravilhoso. O que vocês acharam? Nossa, bem resumidinho. Passou Nossa, que eu nem vi. maravilhoso. Muito bom. Passou que eu nem vi mesmo, eu adorei. E eu achei que você foi muito clara, assim, muito objetiva. Foi. Então, para ser bem sincera, eu não fiquei com dúvida nenhuma de tudo que você falou. Eu gostei muito, gostei bastante. Que bom, fico feliz. Posso falar um pouquinho? Claro. 2 minutos, ao tempo. Não, é 2 Um minutos só. minutinho agora, Edu. Um minutinho. Eu acho que vocês têm que se empoderar mesmo. É isso que ela falou no começo. Vocês têm que, independente de todas as técnicas, vocês têm que se empoderar como especialistas. Vocês já manjam bastante, já entendem bastante, já sabem exatamente quais são as dores que as academias vivem. A gente já sabe quais são as dores que os caras têm. A gente já sabe que esses caras têm muita dificuldade em diversos aspectos. É como se a gente estivesse entrando em contato com algo completamente cru. Eles não... E hoje, pelo que a gente tem visto aí dos clientes que nós temos atendido, são academias que praticamente não tem nada. A academia praticamente não tem sistema, e aí não tem gestão. Eles não têm absolutamente nada, eles não sabem quais são as possibilidades. E a gente vem entregar para eles algo que de fato vai mudar a história da empresa deles. Só que, como a Nora falou, às vezes ele, sei lá, ele está tão ali no dia a dia dele, com os probleminhas do dia a dia, porque o aluno falou isso, aqueles probleminhas da academia que o gestor acaba dando tanto foco para esses probleminhas pequenininhos. Não, porque tem um vazamento no banheiro. Não, porque a recepcionista faltou. Não, porque esse cliente falou isso. E ele não se dá conta de que existe um outro universo na frente dele, que é o universo da gestão, que é o universo das técnicas de marketing, o universo das técnicas de venda, o universo de um controle financeiro, de venda online. É um mundo que a gente consegue abrir para esses caras. A gente tem que se empoderar e falar assim, gente, existe um outro mundo aqui, meu amigo, que não é esse mundinho que você vive. E vocês têm isso na mão dele. Então, vocês têm que se empoderar e ir para uma ligação ou ir para um contato telefônico, falando assim, porra, eu tenho um negócio muito foda de entregar para esses caras. Isso é muito importante. O closer, o SDR, é mais do que técnica, mais do que conhecimento, tem que ter confiança, eu acho. O cara que trabalha com venda, se não tiver confiança no que ele está falando, mesmo que ele não esteja com confiança naquilo que ele está falando, mesmo que o cliente faça uma pergunta que ele não sabe, mas ele tem que mostrar confiança, ele tem que se sentir confiança. E esse empoderamento, ele tem que ser incorporado por vocês. Com os treinamentos, com os acompanhamentos, vocês estão se empoderando. Vocês estão tendo mais conhecimento, então vocês entram com muito mais tranquilidade. Então, peguem closers que já têm muita experiência, como a Andressa, como o Rodrigo, entra com eles numa demo. Então, a confiança que eles têm, a confiança que eles passam para o cliente é muito alta. Assim, não tem nenhuma dúvida que não é respondida. Você pode fazer isso? Não, claro que você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Então, eles têm muita confiança. Se vocês ganharem essa confiança e esse empoderamento, os resultados de vocês serão cada vez mais altos. Isso estou falando só de uma pequena parte do que a Nora falou no treinamento, que é a parte inicial, sabe, de ganhar essa confiança. Mas eu acho isso muito importante. O resto, nem se fala do treinamento, que são as técnicas. Essas técnicas de copywriting também são excelentes. Eu acho que esse treinamento com a Nora, ele é só um pontapé inicial, porque não vai adiantar só esse treinamento. Eu vou conversar com ela aqui depois, para que a gente possa continuar esse treinamento e, de repente, ir pincelando. Bom, gente, vamos falar um pouquinho de prender a atenção. Vamos só falar disso e vamos treinar e vamos simular, porque só assim que a gente vai conseguir aprender, eu acho. Nora, te agradeço muito, 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 assim, de quando a Marina me falou que você viria para dar esse treinamento, eu fiquei muito feliz, falei, poxa, que legal. E aí, no meio do treinamento, eu até troquei uma ideia aqui com o Peter já no meio do treinamento, falou assim, podemos conversar mais com a Noah? Eu falei, não, pode conversar. Então,
conversamos em seguida. Legal, Edu, obrigada. Eu estou super feliz aqui. E assim, todo mundo aqui tem meu WhatsApp. Quem não tem, pegue. Vocês podem contar comigo. Lógico que você tem, Cris, desde sempre. Eu tenho o teu aqui. Não vem não, tá? Você tem também. Eu já quero o número aí. Vocês podem contar comigo. Assim, gente, e vendas não é uma ciência exata, cara. Uma coisa que deu certo com um, você faz com o outro, você se lasca todinha. Não tem jeito. Mas é a consistência, o aprendizado, e é isso, é se impondo. Gente, as coisas têm o valor que a gente dá para elas. Vocês já assistiram aquele programa Trato Feito? Quem não assistiu, vocês precisam assistir. Tá? Pega no YouTube qualquer episódio. Trato Feito. É Trato Feito? Acho que é. Eu mando para a Marina, ela compartilha com vocês. Cara, a pessoa chega num negócio de penhor, ela leva um batom, aí ela faz assim, esse batom a Madonna usou. Quanto custa? $15 mil. Ui? $15 mil um batom só porque a Madonna usou? Quem é Madonna? Ou seja, as coisas têm o valor que a gente dá para elas. Isso é Trato muito Feito. importante. É Trato Feito mesmo, né? O nome? Trato Feito, é. Vocês têm muito que assistir. Porque o valor que Casa você de der para vocês é exatamente o valor que as pessoas vão perceber, gente. Isso é fundamental. E contem comigo e, claro, podemos conversar sempre que vocês quiserem. Super obrigada, espero ter ajudado aí. Me contem o resultado depois. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Adorei. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.